Dourados em Revista no ar e agora apresentando para os nossos queridos teleassinantes o entrevistado de hoje, que eu tenho muita honra, orgulho em apresentá-lo, até porque é amigo meu, é um camarada que quando a gente precisa dos seus serviços médicos, ele não tem hora, não tem aquilo, não tem outro. É camarada que foi feito para medicina mesmo. Hipócrates, lá no túmulo dele, há mais de 2 milhões de histórias, deve reverenciar a figura do meu amigo e médico Luiz Machado. Luiz Machado, muito boa noite, um prazer enorme receber você aqui. Bom, o prazer é todo meu estar aqui com você, tenho um ganho de apreço pela sua amizade, reconheço que eu fiz uma conquista tendo você como amigo. Que bom. E também falar para os nossos douradenses, né? Falar um pouco da nossa vida, daquilo que eu sei um pouquinho, que me deram o privilégio de formar para médico e a importância. Hoje nós trabalhamos praticamente dentro de uma unidade de saúde pública, prestando um serviço praticamente de 8 horas lá na Cachoeirinha. Então é uma satisfação, repito, falar com você e falar com nossos telespectadores dessa televisão. Você sabe, Luiz, 99% das pessoas chegam e falam: Benê, o que nós vamos falar? Qual é a pauta? Eu falo a pauta, depois que liga a câmera, a gente vai falando a mesma coisa que eu disse para você. Falando em Cachoeirinha, eu já tive a oportunidade de ir lá no Cachoeirinha conversar contigo e eu vi com que ardor o pessoal fala de você e gosta de você, pelo trato simples, né, de você com aquele pessoal, não fazendo diferença porque seja mais ou porque seja menos economicamente, nem mais bonito, nem mais feio. Essa tua qualidade, ela vem de longo tempo, hein, Luiz? Eu estou praticamente hoje trabalhando ali naquela região, estou com praticamente 13 anos, 14 anos. 14 anos ali? 14 anos ali dentro da Cachoeirinha, conheci a Cachoeirinha quando realmente era terrível, difícil, hein? Você trabalhar ali, né? Ainda temos vários problemas ali dentro e eu convivi com aquilo, me identifico com aquela população, porque o importante na medicina é você identificar com a população. E você se identificando com a população, você parte por outra característica, você tem um compromisso com aquela população. E terceiro, eu vivo do meu trabalho de médico, não tenho grandes posses, mas eu vivo do meu trabalho, aquilo que dá o meu sustento a mim e a minha família, junto com a minha esposa que trabalha também. Então eu tenho que pelo menos reconhecer que através dos seus impostos, né, através do seu trabalho, é que eles que pagam o meu salário. Não é o prefeito, não é a secretaria, não é ninguém. É a população que me recebe, apesar de ter nascido em Dourados, que me recebe, né, para me prestar o meu trabalho e que eu tenho que dar alguma coisa em contrapartida. Não é só, eu acho que não é só, Benê, você fazer a medicina, né? Porque você pode mensurar hoje, você pegar, por exemplo, vamos aqui na área médica, mensurar um hemograma. Você sabe quando a pessoa está anêmica, quando está com uma infecção, mas você não consegue mensurar a tristeza, a alegria, a preocupação e a dor do indivíduo. Então isso você só vai aprendendo com a convivência com aquelas pessoas que precisam de você. Então existe essa identificação, quero continuar, gosto dali, até as pessoas questionam por que eu estou ali, que deveria vir para outra unidade, mas eu me sinto muito bem ali. Eu acho que a população também certamente deve gostar do meu trabalho. Luiz, eu sei que juízes, promotores, etc. e tal, eles hoje têm uma prerrogativa chamada inamobilidade. Ninguém pode tirar de lá e põe aqui a bel prazer. Isso aí parece que acontece contigo e na medicina não existe isso. Você passa por um prefeito, passa por outra gestão de outro, passa por outro e está sempre lá. Qual é a graça disso? Qual é o motivo disso aí? Nenhum prefeito tem coragem de tirar você de lá. O que é? Porque você não vai dizer para mim que você conviveu politicamente com os mesmos ideais de todos esses que passarem nesses tempos. Eu tive uma vivência
política partidária, né? Fui vereador 2 vezes aqui em Dourados, e isso cria alguns atritos, né? É natural em relação à política, né? Então, adversários já ganharam a eleição, e eu, como funcionário, eu sou um funcionário já concursado, né, de 25 anos dentro da saúde pública, mas poderia, mas eu acho que até uma questão de respeito e saúde, e eles, pelo menos, eles têm um pouquinho de sabiência nesse sentido, de saber que o médico, ele não vale pela receita e pelo remédio que receita, ele vale pelo relacionamento, pela relação, a confiança entre o médico e aquele que precisa dos seus préstimos. Então agora nós vamos fazer uma viagem pela sua vida. Você nasceu em Dourados? Nasci em Dourados, o meu bisavô era o Francisco Pires, conhecido como Chico Pires, que era irmão do Marcelino Pires. Então, eu tenho uma família, eu tenho uma família enraizada aqui, né? Tenho um tempo que eu estive afastado da cidade, só foi o tempo que eu estava cursando, fazendo fazendo o curso de medicina. Fiz a residência, fiz na Federal de Uberaba. Federal de Uberaba. E aí, a residência foi em São Paulo, na MESP, Associação Médica do Estado de São Paulo, e tive no HC, no Hospital das Clínicas. Tive a oportunidade de ficar em São Paulo, mas você sabe como que é, né? Esse chãozinho aqui, ele conquista qualquer um. Eu tenho chãozinho de lá e vim pra cá. Então por isso eu acho que eu não me arrependo. Sou casado com a minha esposa, assistente social, né? Trabalho até hoje. A Rosa Maria veio de Bauru, né? Mas hoje já é uma douradense. A minha família, nós temos 4 filhas, e hoje eu tive o privilégio, a satisfação de ter até uma oportunidade de escrever um artigo no Facebook pela minha vida, que hoje terminou assim uma etapa importante na minha vida, Benê, porque as 4 filhas todas formadas, não tenho posse, tenho uma casa para morar, tenho um consultório de ameia e não quero mais nada. Isso é a minha riqueza, é a minha família. Todas as 4 filhas formadas. A Gabriela está em São Paulo, ela ocupa hoje uma posição dentro do Banco do Santander, está em São Paulo, morando lá, fez administração no Mackenzie, São Paulo. A Mariana formou médica, né, e já está clinicando. Aqui em Dourados. E tem umas gêmeas. A Mariana aqui em Dourados. E tem umas gêmeas que a Rafaela terminou hoje. Ela me passou um telefonema dizendo que ela tinha concluído o curso dela de engenharia de alimentos na Federal. E a outra das gêmeas é veterinária, já está trabalhando já há 2 anos e meio, e eu estou com essa família constituída. Esse é o teu verdadeiro patrimônio. Esse é o meu patrimônio, é a minha grande riqueza. Perfeito. Você está entendendo? Eu quero ainda, se eu pudesse, Benê, só que deixar aqui filosofando um pouco, eu quando Deus me chamasse, né, que eu ia para outro mundo, que eu acredito que tenha outro mundo junto com Deus. Você tem que ter, porque já vivi coisas de só Deus poderia explicar dentro da medicina, numa madrugada fria, e pedindo pelo amor de Deus para ajuda, e Ele nunca me deixou sozinho. Ele sempre botou a sua mão, e a gente teve o sucesso. Então eu acredito que tenha alguma coisa diferente para nós no outro mundo. E eu gostaria que o meu caixão tivesse aberto alguma coisa para mostrar para todos que do jeito que eu nasci, com as minhas mãos limpas, eu quero voltar com as minhas mãos limpas. Você sabe que é interessante, Luiz, a gente ouvir isso, porque num mundo tão consumista quanto o nosso, é quase impossível ver isso, né? Porque hoje a ganância é tanta que o pai trabalha, a mãe trabalha, todo mundo para angariar, de repente doenças e mais não sei o que, divergência da família, acaba com tudo e pronto, acabou. Agora, esse patrimônio que você orientou suas filhas para conseguir, que é a formação de cada uma academicamente, isso aí ninguém vai tirar.
Não, isso realmente é o patrimônio que todos deveriam pensar dessa forma. Mas, infelizmente, eu acredito que qualquer cidadão tem um livre-arbítrio. Ele faz aquilo, às vezes faz aquilo que ele assumiu e vem fazer diferente. Outros assumem alguma coisa, mas vem ao mundo e faz melhor. Então é a que nós chamamos, que eu chamo e sempre falo para minha família, é o livre-arbítrio de você fazer isso. Luiz, falando assim de verdade, é difícil a gente ver um médico numa situação sua, né? Porque a maioria que a gente conhece tem fazenda, chácara, sítio, não sei o quê, enormes casas, suntuosos consultórios, e normalmente é o pessoal mais antigo, até porque naquela época se cobrava mesmo, sem dó e piedade, não tem, traz o porco, a galinha, o caramba quatro. Por que você não teve essa ganância? Uma parte da minha vida, Benê, eu devo muito a algumas pessoas, a minha família, mas eu devo muito a um irmão meu que já falecido, que ele me ajudou muito. Lauro? O Lauro. Eita, ele foi a pessoa assim... que morreu muito cedo. Mas é aquilo lá, né? É o período que ele sumiu e Deus assumiu com ele. Então eu fui para Uberaba fazer o vestibular. E lá eu tive não sei se você, a sua tendência, mas eu respeito qualquer igreja, qualquer tipo de credo, eu não critico, desde que fala em Deus, respeite o seu semelhante, que ama, que procure amar, que não tem aquele ódio ao seu semelhante, e a gente tem que respeitar. Se alguma coisa é desviada, é aquilo, como eu tinha dito, é o livre-arbítrio. Eu fui para Uberaba fazer medicina e depois eu tive uma vivência muito grande com um grande líder espiritual que eu conheci assim, de um momento assim ímpar, dentro de um... Vai falar para mim que é o Chico Xavier. Chico Xavier. Frequentava todas, frequentei a casa dele e trouxe ele trazia muitas correspondências, livros para algumas pessoas aqui do Dourados. Eu era então essa pessoa que trazia e me dava esse privilégio de eu poder ouvir o mais importante é você saber ouvir, e eu sabia ouvir. E eu via muito dele, alguns ensinamentos e orientações de vida que deu para mim uma condição para me saber realmente, até de responsabilidade, de saber o que é certo, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. E isso ele transmitiu e eu transmito para a minha família e aquelas pessoas que convivem com o meu trabalho. É interessante você ter dito isso, e para mim, mais interessante, por ter dito antes o nome dele, tem pessoas que falam, Benê, mas você como cristão, rapaz, confessa, vem falar que Chico Xavier. Eu falei, camarada, eu não sou quem para julgar ninguém, mas eu gostaria que eu, pelo menos, tivesse a santidade que ele tinha. Você pode ter certeza que às vezes você julgando ele da maneira como você está julgando, a porta só está fechadinha para você, viu, velho? Para ele eu tenho certeza que já abriu. Um homem que quando aparecia na televisão, ele transmitia paz. E não tem como você não achar que uma pessoa que transmite paz não seja uma pessoa do bem. Aliás, Jesus, onde chegava, ele dizia, a paz esteja convosco, que ele sabe que é a melhor coisa. Pena essas pessoas que intrigam com igreja, tira o dinheiro dessas igrejas, tira o dinheiro que vai ficar todo mundo irmãozinho, etc e tal, mas enquanto tiver o dinheiro no meio, quanto mais gente para um lado, mais dinheiro para aquele lado, quanto menos para o outro, menos dinheiro. Então é o dinheiro, tira. Dia vai acabar essa história de financiamento dessas coisas. Aí você vai ver como é que todo mundo vai se unir e nós vamos ter aquilo que Jesus pediu, um só rebanho e um só pastor. E não adianta chorar, viu? Não adianta chorar, que é isso aí mesmo. Se você permite, eu posso até falar para mostrar o que é realmente o que o médico precisa
disso aí. Ele tem que ter a sensibilidade de saber tratar as pessoas e receber. Eu tenho dias que recebe aquela energia negativa, mas você tem que passar a sua energia positiva. Como é que você faz isso, Luiz? O dia que você está aquela energia, é o baixo astral, né? Baixo astral. Tá, o que você faz para tirar esse troço aí? Porque eu penso sempre... Não, eu quero como que você faz, né? Por que não? Como? Eu penso sempre o seguinte, eu tenho duas saídas. Eu penso o seguinte, eu sei que esse momento eu tenho que assumir e passar. Que daqui a pouco eu vou encontrar as pessoas que me amam e eu amo eles, que é a minha família. Então, essa é a minha grande energia. Aí você passa para o outro lado com facilidade? Com facilidade. Eu tenho dificuldade de passar. Então, eu chego em casa, eu tenho as minhas filhas, tenho a minha esposa, e ali eu tenho a tranquilidade através das histórias e da vida, o que eu passei durante o dia, né? E eu, às vezes, eu falei para o Chico uma vez, que eu não aguentava, tinha dia que eu não aguentava o hospital, aquele povo tal, né? Mas ele falou assim, mas você levanta e vai atender? Eu falei, não, eu vou atender. Ele falou, então você está salvo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o André Luiz, que era outra reencarnação, era médico no Rio de Janeiro, quando ele desencarnou, não sou espírita, mas o espírita fala, o desencarne, quando houve o desencarne, que ele chegou num local muito bonito e gostoso, ele chegou numa paz, numa plenitude, ele falou assim, meu Deus, aqui não é um lugar para mim, eu não fui o médico que poderia receber isso aqui de graça assim para mim, é um lugar muito bonito, não mereço. Aí o mentor dele, você merece, você lembra no hospital? Eu lembro, mas eu ia atender agredindo e tal, falou, mas ia atendendo, você ia atender, então isso é importante, você ia atender as pessoas, André, então você não pode deixar de atender as pessoas, e ele nunca deixou, ele ia assim chateado, cansado, porque cansa, né? Lógico. Você passar uma noite assim, então eu falei assim, graças a Deus então que eu tô tendo no caminho. Tô no caminho, então é isso. Doutor Luiz, quando é que o senhor chegou em Dourados medicando? Em 1982. 82? Então chegamos juntos, praticamente juntos. Chegamos juntos, em 82 nós abrimos um colégio. Chegamos praticamente juntos aqui. E daí, em que ano que o senhor foi vereador a primeira vez? Foi na administração do Humberto Teixeira, né? Que nós ganhamos a eleição 96. juntos, em 96. E também logo em seguida do Braz. Você é da primeira na segunda do Braz. Na segunda? Na segunda do Braz. Até, aliás, foi o Braz que foi me procurar para me sair candidato a vereador. Ele foi o grande mentor dessa fase política minha. Na terceira provável que você não foi, você tinha 1.100 votos e não... Não, 1.380 votos. 1.380 votos e não foi. Quando naquela época Carlinhos Cantor com 420 foi, o Oswaldo Nunes com 400 e não sei quanto foi. Que absurdo isso. Eu me recordo que na época eu tinha lá 700 e poucos votos no mesmo partido do PSDB, fiquei fora também. Ai, credo, como eu detesto esse negócio de legenda. Não tem nada de legenda, tem que escolher os mais votados e acabou. Aí o senhor começa a sua vida pública como médico ou apenas na particular? Eu sempre fui uma pessoa e ainda tenho uma participação política, não partidária propriamente dita, né? Mas eu tenho uma participação política dentro da minha classe, né? Da minha vida cotidiano da vida, eu faço dela uma política também, porque a boa política da vizinhança, você tem que saber um bom relacionamento com a sua família, com os seus filhos, não deixa de ser uma política. Mas a política partidária hoje, eu dificilmente vou novamente enfrentá-lo, né? Eu acho que eu já fiz a minha parte, a minha dedicação nesse período, e eu quero continuar sendo médico. E a política, ela faz-me afastar um pouco da medicina. E isso hoje eu não gostaria de que acontecesse mais. Então, eu dificilmente hoje vou fazer uma participação política, tenho uma participação política sim, classista, né? Dentro da classe, dentro do meu ambiente de trabalho, você está entendendo? Participo como cidadão, né? Dou as minhas opiniões, né? Com muito cuidado,
porque criticar é fácil, né? Então é difícil, né? O cara fala assim, minha rua está cheia de buraco, mas ele não fala, minha rua está cheia de buraco, mas não para de chover. Então você tem que completar a frase. Você como professor sabe, né? A minha rua está cheia de buraco, mas você tem que completar. Não para de chover. E um detalhe interessante, porque os contraditores de plantão aproveitam isso para sampar o pau, né? O nosso amigo, como é que é o prefeito de Campo Grande? Cara, não se escapou dele. Bernal. O Bernal está passando um apuro danado, mesmo porque Campo Grande nunca passou por aquilo, mas basta ter uns buraquinhos soltos que se chover, aí não para mais, né? Mas eu vou deixar falando em política, o senhor comentou um negócio comigo que eu achei interessante. Parece que tem um vereador aí que está querendo colocar o nome do médico, dos enfermeiros, etc e tal, com horário de trabalho lá nos postos de saúde, e eu vou perguntar para o senhor depois do nosso intervalo o que o senhor acha dessa ideia e que outras ideias nós poderíamos ter para ajudar a chamada saúde pública. Dourados em Revista vai e volta já já.